Caminhando pelas calçadas de Jacareí, facilmente passamos por cenários como este, e para muitas pessoas, estes obstáculos aparentemente simples podem ser muito problemáticos. Mas a dificuldade é ganhar as calçadas, porque no bairro eu não ando na calçada, eu não consigo andar. E no meu bairro, na calçada, eu ando na beira da rua. Olha, tem determinados locais que a gente passa que é bem precário, né, a situação. Não só para a gente, mas pessoas com deficiência física, né, pessoas de idade. Tem calçadas que são horríveis, né? Nós temos ciência desse grande problema e ele é fruto, um ponto você já disse, né, da cidade ser antiga, as calçadas serem estreitas, mas também da ausência de uma política pública em outras gestões de solução desse problema. Então, nós tomamos como iniciativa, primeiro, a própria criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, que assumiu a acessibilidade como uma pasta, né? A acessibilidade era uma demanda que não tinha dono. E, com isso, começamos a desenvolver, então, uma política pública que tem dois focos. Primeiro, o levantamento. É preciso saber qual é o tamanho desse problema. Hoje não existe um inventário das calçadas, das guias rebaixadas, das calçadas danificadas. Então estamos fazendo esse levantamento fotográfico por toda a cidade e após concluir esse levantamento, nós temos como primeira fase recuperar as calçadas de prédios públicos, porque nós entendemos que a prefeitura primeiro tem que dar o exemplo para depois multar um particular que não consertou a sua calçada, que algumas pessoas não sabem, mas a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Então, iniciamos dessa forma. Em alguns pontos que são um pouco mais críticos, junto com a Secretaria de Infraestrutura, nós já estamos fazendo alguns reparos, mas temos aí como meta focar a questão do rebaixamento das guias para promover a acessibilidade, principalmente no centro. Em paralelo também ao inventário fotográfico que estamos fazendo junto aos pontos de ônibus para garantir a acessibilidade no ponto de ônibus e depois dentro do ônibus. Calçadas quebradas e mal cuidadas, muito estreitas ou íngremes, podem causar acidentes e mesmo impedir a passagem de pedestres. Às vezes é ruim para passar com o carrinho, com a criança, né? Às vezes o carrinho empaca no lugar, é difícil, somente quando tem criança pequena e o carrinho é grande. Aí há uma dificuldade muito grande, porque o que a gente fez? A gente padronizou as calçadas e o que acontece? As calçadas ficaram um pouco mais baixas e os comércios subiram mais. Então tem muito comércio em Jacareí que não tem acessibilidade. O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, completou dizendo que devido a algumas limitações do espaço físico da cidade, alternativas que diminuam os problemas de acessibilidade serão pensadas, mas nem todos os casos poderão ser resolvidos. Bom, infelizmente existem limitações físicas de fato e algumas localidades que a solução ideal não é possível. Vou citar um exemplo dos morros de Jacareí aqui no centro da cidade. Ruas muito íngremes, com verdadeiros degraus, onde é impossível se fazer uma calçada plana para um cadeirante, por exemplo, descer. Então, o ideal seria interditar essa rua e fazer a descida em zigue-zague, se for respeitar a acessibilidade, o que inviabilizaria a utilização da rua. Então, infelizmente, pelo crescimento sem planejamento ou sem conhecimentos das regras de acessibilidade de séculos atrás, né, Jacareí data de 1600, então do século de 1600, então a gente precisa ter esse cuidado de saber o que é possível e o que não é possível fazer. O que não é possível, a gente vai tentar ter ações pontuais que resolvam o problema de moradores que têm esse tipo de dificuldade. Lembrando que em caso de ferimentos graves ocasionados por quedas devido à má condição das calçadas, a prefeitura da cidade deve se responsabilizar e fazer indenizações, tanto por danos materiais quanto danos morais.